Hoje você vai aprender definitivamente como vencer grandes pecados. Você e eu sabemos que pecados assim nos desanimam muito e por causa deles sentimos vergonha de nos envolvermos nos trabalhos da nossa igreja. Sem contar que por conta de pecados assim, nós reconhecemos que não merecemos as grandes bênçãos do Senhor. E de fato, elas nunca nos alcançam. Alguns pecadores chegam a um ponto tão triste que desistem de vencer seus grandes pecados, já que sentem a sensação de que não é mais possível reverter a situação. Isso, porém, não tem que acontecer com você. Estude e aplique o que você aprendeu nesse vídeo, que você vai ver que nada está perdido. Eu vou te mostrar 3 passos para vencer isso que você chama de grande pecado. O último dos 3 quase ninguém sabe, mas é importante que aprenda todos eles para que você realmente seja bem-sucedido. Você vai ver que nada está perdido e tudo ficará bem com você, até porque não há nada melhor do que perceber nossos pecados irem embora das nossas vidas, principalmente os grandes. Vamos ver então como vencer grandes pecados de acordo com a palavra de Deus. Antes de tudo, vamos procurar entender um detalhe importante. Existe pecado grande e pequeno na Bíblia? Existe aquela história de pecadinho e pecadão? Muitas pessoas falam que isso não existe, creio que com o intuito de fazer com que nunca subestimemos pecado nenhum, mesmo que este pareça pequeno. No entanto, é válido ressaltar que a Bíblia aponta sim a existência de pecados maiores e menores que os outros. Isso fica claro na Torá, por exemplo. Se não existe pecados maiores e menores, haveria apenas um tipo de punição para todos. Mas nós sabemos que não era assim. Veja o verso seguinte, por exemplo, em Levítico 24, verso 21. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, será morto. Claramente, vemos aí 2 pecados e 2 punições de níveis diferentes. Se alguém matasse um animal de outra pessoa, teria apenas que restituir outro animal. Mas se alguém matasse outra pessoa, essa teria que ser morta também. Além disso, o próprio Cristo ensinou que o pecado de Judas foi maior do que o de Pilatos, em João 19, verso 11. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Deste modo fica claro que existe sim pecados grandes e pequenos. A única semelhança é que todo pecado é quebra da lei de Deus e manda para o inferno. Isso é claro em toda a Escritura. Agora, o que é para você um grande pecado? A questão agora é, será que nós não temos chamado de um pecado grande e estamos fazendo vista grossa para outro que não é grande segundo nossa perspectiva? Para a maioria de nós, um cristão cair em adultério é um grande pecado. Agora, um cristão jovem que não obedece aos pais parece ser algo comum e a igreja infelizmente não dá atenção devida a isso, o que faz a maioria dos jovens se desviar. O interessante é que na Torá, os 2 pecados eram punidos com pena de morte, tanto o adultério, em Levítico 20, verso 10, quanto a rebeldia de um filho, Deuteronômio 21, verso do 18 ao 21. Perceba então que o que você considera como um grande pecado nem sempre é o maior que você comete segundo a Bíblia. É a Bíblia que determina quais pecados nós deveríamos tomar mais cuidado sem deixar os menores de lado, claro. Em todo caso, como o assunto hoje é saber como vencer grandes pecados, vamos pressupor de que o seu pecado seja realmente aquele que você deve dar todo o seu foco daqui por diante. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é: por que eu deveria vencer meu grande pecado? Isso eu já comecei explicando na introdução, mas agora eu vou mostrar de uma forma mais completa. Veja alguns grandes motivos e alguns exemplos na Bíblia. 1. Seu grande pecado te impede de receber grandes bênçãos. Você pode estar querendo um casamento abençoado, por exemplo, mas não consegue, por causa do seu vício em pornografia. Deus não daria um marido como você para uma filha dele. O povo de Israel não pôde entrar na terra prometida, que era a bênção que tanto desejavam, por causa da sua falta de fé, como está escrito em Números 14, 23. Isso é um grande pecado, pois sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11, verso 26. 2. Seu grande pecado te impede de ser uma bênção para as pessoas. Você sente desejo de ajudar em casa, financeiramente, ou na igreja por meio de serviço e ministério, mas não consegue por conta do seu vício em entretenimento, como redes sociais, videogames, séries e filmes. Esses vícios podem fazer com que você não foque nos estudos para prosperar e ajudar em casa e atrapalhe o seu desenvolvimento em um ministério para colaborar na igreja. Judas não foi uma bênção para a igreja de Cristo, porque entregou o Senhor à igreja, como está escrito em Marcos 14, verso 44. 3. Seu grande pecado pode te levar a uma grande humilhação. Você sente o desejo de ser uma pessoa honrada e respeitada, mas se tiver uma vida de prostituição, as pessoas não o respeitarão. Eles sempre zombarão de pessoas que caem em pecados assim. Sansão, por exemplo, foi humilhado diante dos filisteus porque não controlou seus desejos sexuais, como está em Juízes 16, verso 25. 4. Seu grande pecado te lançará no inferno. Você quer muito ir para o céu e se livrar deste corpo tão fraco como o nosso, mas não vai conseguir se continuar cometendo esse erro tão grande, seja ele qual for. O anticristo, por exemplo, será lançado no lago de fogo por conta da sua tamanha oposição contra Cristo, como está em Apocalipse 19, verso 20.
Acredito que esses são 4 bons motivos para que você largue este grande pecado. Veja agora 3 formas de vencer seu grande pecado. A última tem a ver com as primeiras, mas com certeza é a que as pessoas menos conhecem. Como vencer grandes pecados? Aumente a sua fé. Uma fé grande é fundamental para vencer um grande pecado. Agora eis a pergunta: como tornar grande a minha fé? O seu pecado pode até ser grande, mas não se esqueça que existem 2 outras coisas que são bem grandes também: o poder e a misericórdia de Deus. Para crescer na fé, você precisa de experiências com Deus. Cada vitória que Deus te dá, sua fé vai aumentar um pouco, e isso vai com o tempo virando uma bola de neve. Primeiro você obedece em coisas mais simples e aparentemente pequenas, e observa Ele te dando vitória e te abençoando por isso. Não estou dizendo que você ficará feliz por tudo que fizer de bom. Na verdade, tem muita coisa que ao obedecer você vai até se sentir mal. Quando eu falo de se sentir mal, eu quero dizer apenas fisicamente, porque na sua consciência você estará em paz e feliz, como no caso de José, que não caiu na tentação com a mulher de Potifar, e ainda assim foi preso. Quanto mais pequenas vitórias você tiver, mais a sua fé vai aumentando gradativamente. Além dessas pequenas vitórias que você vai acumular com o tempo, você precisa levar mais a sério o que tem aprendido na palavra, por mais simples que seja. Por exemplo, você sabe que o cristão não fala palavrão. Por que você ainda fala? Você sabe que o cristão deve pagar por todo o serviço que usufrui. Por que você baixa filmes, séries e jogos piratas? Sabe também que um cristão verdadeiro que tem compromisso com Deus não chega atrasado nos cultos. Por que você não tem compromisso com o horário? Claro que só fiz essas perguntas porque são pecados que vejo muitos cristãos cometerem e eles não se importam com isso. Não obedecer coisas pequenas e simples como essas evidencia nossa fé tão pequena. Vamos obedecer a Deus nos detalhes e então teremos uma fé maior. Além disso, é importante você acreditar que tudo vai dar errado. Às vezes ter muita fé não é apenas acreditar que tudo vai dar certo, é também acreditar que tudo vai dar errado se nós continuarmos na teimosia do nosso coração. Em Daniel 4, o rei Nabucodonosor tem um sonho onde Deus mostra a ele mesmo que se ele continuasse em seus pecados, ele seria lançado entre os animais do campo para ser humilhado. É como se Daniel dissesse a ele: ó rei, se o Senhor não se converter do seu pecado, vai dar tudo errado. Deus mandará juízo sobre você, você será humilhado e perderá o trono. Da mesma forma, você precisa acreditar que este pecado que tem cometido o levará à ruína. Tudo vai dar errado se continuar assim. Quanto mais você acreditar nisso, mais aumenta sua chance de abandonar logo este pecado. Agora, se você acreditar na baboseira de achar que vai continuar nesse pecado e só porque Deus pode te perdoar, você acha que vai ficar tudo bem, você está redondamente enganado. Deus perdoou o ladrão da cruz, mas nunca o livrou da cruz. Ele continuou sob a pena de morte e assim foi até seu fim. As consequências vêm, meu amigo. Não esqueça disso que estou te ensinando. Até eu já sofri com isso. Até eu mesmo já acreditei na velha serpente que disse para Eva que se ela comesse do fruto, ela não morreria. Onde está Eva agora? Não está mais entre nós. Espero que entenda que acreditar que vai ficar tudo bem se continuar cometendo este grande pecado é o que está te fazendo procrastinar a tua libertação. Como vencer grandes pecados? Aumente sua busca por solução. Esse tópico tem bastante a ver com aumentar a fé também. Aqui, porém, eu quero enfatizar as disciplinas básicas espirituais que você deveria aderir ou aderir com mais frequência. Quanto tempo você tem tirado para a oração? Já pensou em aumentar o tempo que passa com Deus? É importantíssimo que você ore muito a Deus para que te livre deste pecado, porque você não vencerá sozinho. Se não precisássemos de Deus para vencer nossos pecados, Jesus não teria morrido em uma cruz ou nos enviado seu Espírito Santo. Não precisaríamos de um Salvador, já que nos livramos dos nossos pecados sozinhos. Não pense dessa forma. Quanto a isso, a Bíblia deixa claro que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, conforme está escrito em Mateus 1, verso 21. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz: jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes e sua sabedoria é pequena. Essa frase combina até mesmo com adultos. Temos paixões muito fortes, mas temos muito que aprender. Dessa forma, nós dependemos muito de Deus para não continuarmos em pecados tão grandes. E com relação à palavra de Deus, o quanto você tem lido? Já pensou em aumentar o número de capítulos que você lê diariamente? Antigamente eu lia 3 capítulos por dia. Um tempo depois adotei o costume que trago até hoje de estudar 5 por dia. Não sei quanto você vai ler, mas não se contente em estudar pouco a Bíblia. Não se contente em ter uma sabedoria tão pequena no que se refere à palavra de Deus. Talvez foi por não conhecê-la tão bem que seus pecados ficam cada vez maiores. Será que se Judas conhecesse bem a profecia que Cristo seria traído, ele teria sido esse traidor? Quanto a isso, não podemos ter certeza, mas eu me atrevo a dizer que ele teria pensado novamente antes de cometer um tamanho pecado. Portanto, se você quiser vencer grandes pecados, que seja grande também a sua busca por Deus. Se a sua busca não aumentar, talvez o seu interesse na mudança é que não é tão grande assim. Como vencer grandes pecados?
Vença os pequenos pecados que te levam a este grande pecado. Você querer vencer um grande pecado assim de uma vez é improvável, porque isso exige uma força espiritual grande e você não está ainda assim tão forte. Se tivesse, esse pecado não seria grande nem difícil de vencer. É importante sim que você aumente sua fé e a sua busca para que vença seus pecados, mas não necessariamente para vencer seu grande pecado, já que você ainda não tem força espiritual suficiente. Ao invés disso, estude quais são os pequenos pecados que estão te levando a este grande pecado. Estude aqueles pequenos pecados que você sabe que se você largar, tudo ficará mais fácil para que vença seu pecado maior. Por exemplo, se você está viciado em pornografia, você tem que entender por que está tão fraco diante das tentações dessa natureza. Qual é o pecado menor que tem facilitado sua queda neste pecado maior? Não seriam as pessoas que você cobiça pela rua? Será que você, antes de consumir um material pesado, não está consumindo algo mais leve nas redes sociais, como mulheres de biquíni? Ou será que não tem amizades ímpias cheias de conversas imorais que o têm levado a essas quedas? Supondo que você esteja com esses 3 pecados menores, assim que os vencer por meio da sua fé e da sua busca por Deus, vencer seu pecado grande será mais fácil. Um outro exemplo para ficar mais fácil. Suponha que exista alguém que você no fundo reconhece que não gosta e não consegue perdoar o que essa pessoa te fez. Entenda o que está contribuindo para que você não consiga liberar perdão. Será que você não é do tipo de pessoa que se ofende com tudo e até mesmo as pequenas coisas que os outros te fazem, você tem dificuldade de perdoar? Não é provável que você seja uma pessoa irada e sente raiva com facilidade e por esse descontrole você agravou o que a outra pessoa te fez? Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu falo melhor sobre este pecado de sentir raiva com facilidade. Ou será que te falta fé no perdão que você recebeu de Deus, porque você, assim como o credor incompassível na parábola, tem cobrado os outros algo que nem Deus te cobrou? Quando você vencer os pecados menores que estão formando este pecado maior, você finalmente será livre e sentirá muita paz em todo o seu ser. Resumo final. Se você realmente quer saber como vencer os grandes pecados, anote tudo que eu vou passar agora neste breve resumo. Para vencer um grande pecado, você vai precisar de uma fé relativamente grande também. Você aumenta sua fé na medida em que você adquire experiências com Deus nas pequenas vitórias, leva a sério os ensinamentos que aprende na palavra, por mais simples que eles sejam, e acredita que realmente tudo vai dar errado se continuar neste grande erro. Além de aumentar sua fé, você precisa aumentar sua busca pela vitória. Quanto mais fé você tiver, mais você vai tender a orar e estudar a palavra de Deus. Sendo assim, não se contente com leituras breves e superficiais da palavra, e nem com orações mecânicas, sonolentas e rápidas antes de dormir. Busque a Deus mais intensamente. Busque a Deus de todo o seu coração. Após ter uma fé robusta e ter buscado mais a Deus, agora sim você tem força suficiente, não ainda para vencer seu grande pecado, mas para vencer os pequenos pecados que te levam a este grande pecado. Peça a Deus discernimento para entender tudo que tem levado a este grande pecado e busque respostas em sua palavra. Use sua fé e creia que Ele vai te livrar de tudo que prende a este pecado e você finalmente será liberto para a glória do nome dele. Espero verdadeiramente ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, não deixe de comentar. Não esqueça de deixar seu like se você gostou e se inscrever no canal. Um forte abraço e até mais.